1. O dueto ganhou fama mundial por causa do filme A Primeira Noite de um Homem. Um dos momentos mais marcantes da história do Alfa Romeo Spider dueto aconteceu fora das pistas e das concessionárias. Ele foi eternizado no cinema. Em 1967, o carro apareceu de forma icônica no filme A Primeira Noite de um Homem, The Graduate, estrelado por Dustin Hoffman. A produção, que se tornou um clássico do cinema, mostrou o jovem protagonista dirigindo um belíssimo Alfa Romeo Spider vermelho pelas estradas da Califórnia, ao som da famosa música The Sound of Silence da dupla Simon e Garfunkel. A imagem do carro elegante, conversível, cortando o vento com um visual esportivo e sensual ficou gravada na memória coletiva de toda uma geração. O dueto passou a representar a liberdade da juventude, o espírito rebelde e o romantismo daquela época. A aparição no filme alavancou as vendas do modelo nos Estados Unidos, fazendo com que o Spider se tornasse um dos carros europeus mais desejados do mercado norte-americano nos anos 60. Mesmo quem nunca teve um Alfa Romeo reconhece o carro por causa do longa. Isso transformou o dueto em ícone da cultura pop, com um lugar garantido na história dos carros mais emblemáticos do cinema mundial. 2. Seu nome dueto foi escolhido por concurso público, mas teve problemas legais. Um fato curioso é que o nome original do carro, dueto, surgiu por meio de um concurso promovido pela Alfa Romeo em 1966. A marca italiana queria batizar seu novo Roadster com um nome que fosse sonoro, elegante e que evocasse emoção. O concurso foi aberto ao público, e o nome vencedor foi dueto, uma palavra italiana que significa dueto, remetendo à ideia de dois passageiros desfrutando juntos de uma experiência harmônica, como uma música a dois. O nome era perfeito para um carro conversível, elegante e feito para o prazer de dirigir. No entanto, pouco tempo depois, a Alfa Romeo foi informada de que já existia uma empresa de alimentos na Itália que detinha os direitos comerciais sobre o nome dueto para produtos industrializados. Para evitar um processo judicial, a montadora foi forçada a retirar o nome dos documentos oficiais e catálogos seguintes. Ainda assim, o público e a imprensa já haviam se encantado com o nome, e ele se tornou o apelido carinhoso e universal do modelo, mesmo que o nome técnico fosse apenas Alfa Romeo Spider 1600. Até hoje, os colecionadores e fãs continuam chamando o carro de dueto, como forma de manter viva essa história curiosa e poética por trás da origem do nome. 3. Foi o último carro aprovado pessoalmente por Battista Pininfarina. O design do Alfa Romeo Spider dueto carrega um significado especial porque foi o último projeto aprovado pessoalmente por Battista Pininfarina, fundador da lendária casa de design Pininfarina. Pininfarina foi um dos maiores nomes da história do design automotivo, responsável por criar linhas icônicas para marcas como Ferrari, Maserati, Lancia e a própria Alfa Romeo. O dueto nasceu como uma síntese da elegância italiana, com curvas suaves, frente afilada e traseira arredondada, criando uma silhueta fluida e extremamente equilibrada. Segundo relatos da época, Battista Farina considerava o desenho do dueto como um dos mais belos e harmoniosos de toda sua carreira, uma despedida à altura de seu legado antes de se aposentar. Esse detalhe torna o carro ainda mais importante, pois ele representa não só o início de uma linhagem de roadsters lendários da Alfa Romeo, mas também o fechamento de um ciclo histórico na tradição do design automotivo italiano. O impacto visual do dueto era tão grande que ele foi praticamente o mesmo por anos, com pouquíssimas alterações visuais nos primeiros modelos, tamanha era a perfeição do seu desenho original. O carro é, até hoje, reverenciado como uma verdadeira obra de arte sobre rodas. 4. O dueto teve uma das mais longas carreiras de um esportivo Alfa Romeo. O sucesso do Alfa Romeo Spider dueto foi tão grande que ele permaneceu em produção por quase 30 anos seguidos, com poucas alterações estruturais em sua base. A primeira geração foi lançada em 1966, e a última versão do Spider baseada na mesma plataforma só foi retirada de linha em 1994. Isso representa 4 gerações distintas dentro da mesma linhagem. A Série 1, dueto original, Série 2, com traseira cortada Countail, Série 3, com para-choques maiores e estilo anos 80, e Série 4, mais moderna, com injeção eletrônica e airbags. Poucos carros esportivos conseguiram se manter tanto tempo em linha com a mesma base estrutural, e menos ainda com uma legião tão fiel de fãs.
A cada nova geração, o carro passava por atualizações estéticas e tecnológicas, mas mantinha o espírito original. 2 lugares, tração traseira, motor dianteiro, câmbio manual e prazer puro ao dirigir com o vento no rosto. Isso fez com que o Spider se tornasse um símbolo de constância e identidade, provando que um bom projeto pode atravessar décadas com pequenas adaptações. Mesmo os modelos mais modernos ainda conservavam muito da essência visual e dinâmica do dueto original de 1966, o que tornou essa linhagem uma das mais amadas da história da Alfa Romeo. 5. Sua versão americana tinha mudanças mecânicas e visuais peculiares. Quando o dueto foi exportado para os Estados Unidos, um dos maiores mercados da Alfa Romeo na época, ele precisou passar por diversas modificações para se adequar às leis de segurança e emissões do país, especialmente nos anos 70 e 80. Isso resultou em mudanças visuais que deixaram o carro um pouco diferente de suas versões europeias. A versão americana ganhou grandes para-choques de borracha preta, necessários para absorção de impacto, além de luzes laterais, reforços estruturais e, em alguns casos, conversores catalíticos que reduziam o desempenho dos motores. Muitas dessas mudanças foram mal vistas por puristas, pois afetavam o visual limpo e elegante do projeto original. Ainda assim, essas versões americanas têm hoje seu próprio charme e são amplamente colecionadas nos Estados Unidos. Além disso, os motores foram adaptados para rodar com a gasolina de menor octanagem disponível por lá, o que também alterava a potência e o comportamento do carro. Mesmo com essas adaptações, o Alfa Romeo Spider seguiu sendo um dos roadsters europeus mais populares do mercado americano durante décadas, e ajudou a manter viva a imagem da marca italiana nos Estados Unidos durante o século XX. Hoje, as versões americanas dos anos 70 e 80 têm grande apelo nostálgico e representam um capítulo importante da internacionalização da Alfa Romeo. O Alfa Romeo Spider Dueto não é apenas um carro bonito, é um verdadeiro ícone da cultura automotiva mundial, que combina design atemporal, história de cinema, genialidade italiana e longevidade impressionante. Desde sua criação nos anos 60 até sua despedida nos anos 90, o Dueto foi muito mais do que um simples roadster. Ele foi um símbolo de liberdade, de juventude e da elegância sobre rodas. Cada curva do seu desenho, cada rugido do seu motor e cada lembrança de sua presença no cinema ou nas ruas refletem o charme de uma era que não volta mais, mas que vive através de carros como esse. Sua origem ligada a Pininfarina, sua associação com o filme A Primeira Noite de um Homem, seu nome escolhido por fãs e até suas adaptações para os Estados Unidos compõem uma trajetória cheia de personalidade e significado. O dueto conseguiu algo raro: se tornar eterno sem nunca ser pretensioso, conquistando gerações de apaixonados por carros com seu equilíbrio entre beleza, leveza e paixão por dirigir. Hoje, seja nas mãos de colecionadores, em eventos clássicos ou simplesmente nas lembranças nostálgicas de quem viveu sua época, o Alfa Romeo Dueto continua sendo uma das mais belas expressões da alma italiana nos automóveis. Um carro que não apenas marcou seu tempo, mas o atravessou com estilo e emoção. E você, teria um desse em casa? Comente e inscreva-se.